Gente, pra tudo, porque o clima esquentou de vez. Se a foto de Zé Felipe e Ana Castela já tinha deixado todo mundo em choque, agora veio a bomba maior. Os dois apareceram grudadinhos dançando. Isso mesmo, gente, juntinhos e no maior clima de intimidade. As seguidoras não seguraram a emoção e foram à loucura nas redes sociais, dizendo que agora não dá mais pra negar. Pra muita gente, a dança entregou mais que qualquer foto ou rumor. E a pergunta que ecoa é: será que Zé Felipe e Ana Castela estão prestes a assumir esse romance de vez? Ou ainda vão manter o suspense no ar? O que parece certo é que cada nova aparição só aumenta o burburinho e deixa as fãs cada vez mais curiosas. O que vocês acham? Zé, que massa você fazer mais uma música que tem a pegada country aí, né? Você viu? Você gostou dessa sequência? Demais da conta. Por quê? Porque tá abençoado tudo. Não, interessante que seu pai bom. gravou assim na história com o Alan Jackson também, não é? viu? É um marco na história da música do Brasil. Angex. É, e você tá aí, eu também fazendo história. Graças a Deus, né? Eu tô com vergonha de você, Dorico. Ah, Dorico, que é isso?